Olá pessoal, meu nome é Yolanda Silva e hoje nós vamos começar o diário de leitura do livro A Imaginação como Espaço da Liberdade, Diálogos entre o Ego e o Inconsciente, da escritora Verena Kest. A autora começa com uma interrogação: por que mais um livro sobre imaginação? E ela mesma responde que a imaginação criativa, tal qual escreveu Jung, é pouco falada nos textos de literatura sobre imaginário, imaginação e assim por diante. Apesar de ser um método de imaginação dos mais estruturais e fundamentais para entender a psique, é usada por poucos especialistas por ser considerada muito complexa. E se é complexa, difícil de entender, para muitos especialistas em psicologia, é difícil também de aplicar. A autora fala que escreveu esse livro inspirado nas pessoas que estavam iniciando na atividade de imaginar. E foram essas pessoas que ela usou para trabalhar a imaginação ativa desenvolvida por Jung. O livro, de certa forma, é uma sugestão a quem deseja trabalhar a imaginação ativa como um método terapêutico, né? Uma forma de você analisar e diagnosticar e melhorar as doenças psíquicas. O espaço da imaginação é um espaço de liberdade. Ela fala isso logo no início do capítulo, porque dentro da imaginação, o espaço e tempo não têm o poder, não podem te prender. É relativizado. Em um mesmo momento, nós podemos vivenciar o que passou e o que está por vir. Por meio da imaginação, nós podemos simular emoções passadas, emoções futuras, emoções presentes e analisá-la à luz da imaginação. Na imaginação, muitas coisas tidas como irrealizáveis, fantasias, impossíveis, tornam-se realizáveis, tornam-se possíveis. A psique, neste local, é representada por seus desejos, medos, ansiedades e possibilidades criativas. Situações difíceis que nós vivenciamos podem ser revividas. Graças à imaginação criativa, podemos nos colocar novamente naquela situação ou na situação de outras pessoas, dos traumas de outras pessoas. E nesse movimento, de nos colocarmos de volta no nosso próprio trauma, no trauma de outras pessoas, podemos observá-las, analisá-las e entendê-las. Quando falamos de imaginação, falamos da capacidade de representação. Falamos do nosso poder de criar fantasias, de criar narrativas imaginárias. Por meio de cores, formas e até odor, podemos imaginar na nossa cabeça coisas que existiram e coisas que nem existiram ainda. Longe de ser algo abstrato, podemos ver o resultado de toda a imaginação criativa nas obras de arte, nas músicas, nas pinturas, que aí não fica deliciada com o Mona Lisa ou com obras de arte tão plurissignificativas e extraordinárias dos pintores que nós observamos por aí. Essas representações imaginativas, elas tanto servem para fazer com que possamos criar obras de arte, criar música, pinturas, mas também nós podemos criar dores por meio delas, sejam dores positivas ou emoções, dores negativas, obviamente, ou impulsos positivos, emoções que possam nos trazer alegrias. No lado luminoso da imaginação criativa, nós temos obras de arte que nos fomentam coisas grandiosas, A imaginação pode ajudar a compreender o mundo, a entendê-lo de forma positiva e alegre, Na nossa imaginação tem um lado sombrio. Muitas vezes nós podemos ficar paralisados por algo que nem existe. Uma fantasia, coisas fantasiosas que você coloca na sua cabeça, como as crenças limitantes que diz que você não é nada e que você não consegue. Então, assim, o poder da imaginação criativa é fenomenal, seja para o lado positivo, luminoso, ou seja para o lado sombrio. A expressão o poder de criar suscita determinadas forças, algo dinâmico que devemos levar em consideração, algo que pode nos modificar e que pode ser a razão do nosso medo e da nossa angústia. Olha o poder de criar, o que a imaginação ativa tem para nos fazer mal ou para nos fazer bem se você for no movimento oposto. Se você começar a suscitar em sua mente pensamentos se você puder usar o poder de criar de forma positiva, acreditando que você vai conseguir, que você vai achar os meios para conseguir. É interessante que, lendo alguns livros sobre alta performance, neurociência aplicada, a alta performance, alguns livros falam o seguinte, que o cérebro ele não distingue o que é fantasia do que é real. E isso vai, de certa forma, entrar em simbiose com esse livro aqui. Que, quando você imagina uma coisa positiva, por exemplo, eu quero muito, viajar para a Europa. Então, eu começo a me imaginar na Europa, acreditando que vai dar certo. Aquilo vai me dar energia para que eu consiga trabalhar, juntar dinheiro e tudo mais. Mas se eu imagino que eu nunca vou para a Europa, eu nunca vou conseguir, da mesma forma que o meu cérebro ele vai girar emoções
positivas, ele vai também gerar emoções negativas. Você começa a acreditar que não vai dar certo, com pouco você não tem energia nem para levantar da cama. Aqui ela entra na questão da própria palavra fantasia. Você, na sua vida prática, precisa ser pragmático. Não dá para você fantasiar muito, mas para que você consiga arrumar soluções possíveis para os seus problemas do dia a dia, você tem que, de certa forma, fantasiar, ser criativo. Às vezes a solução está embaixo do seu nariz, só que você não parou para imaginar, para tentar achar a solução de forma criativa, ativa. Nas palavras da autora, a imaginação criativa, a imaginação ativa é condição prévia para que você consiga ter essas emoções e criações que possam trazer soluções lúdicas para a sua vida. Nesse contexto, o mundo da imaginação é um mundo de novas possibilidades que se abrem para nós. Por meio da imaginação, nós podemos experienciar a ansiedade e esses sentimentos nefastos que nos atormentam de uma forma quase que divina. Você pode sair do seu lugar, né, do locus de humano, e você observar como se você fizesse parte do divino, do todo. E por meio dessa análise você conseguir chegar a uma solução mais criativa da sua vida. Nesse contexto, você pode romper com a realidade, não no sentido que você vai virar um louco esquizofrênico, não. É a capacidade que você tem de imaginar e usar o seu cérebro, a sua imaginação como uma ponte, para que você possa ligar todos os pontos e analisá-los de forma mais coerente, menos imbuído do problema, vamos dizer assim. Então é como se você pegasse um diálogo entre o ego e o inconsciente, ou seja, o ego é aquilo que você acredita que você é. E muitas vezes, quando nós analisamos tudo do ponto de vista do ego, nós estamos imbuídos de nossas dores, de nossas angústias. Mas quando você sai ali do ego e você tenta imaginar o problema numa perspectiva terceira, observando aquilo ali, você consegue ver o inconsciente, as forças do inconsciente que estão ali, além do que você pensa, do que você acredita, e você consegue racionalizar melhor. Ou o contrário, imaginar melhor. Aqui a autora vai fazer a distinção entre realidade, que é aquilo que nossas percepções atraem, né? Nós olhamos, observamos e sentimos por meio das percepções. Já imaginário é aquilo que está além dessa percepção. É aquilo que nós usamos, eu estou falando assim, gente, do meu jeito, tá? É aquilo que nós usamos com uma forma mais criativa, para além da percepção que estamos sentindo. Nós podemos ir um pouco além. Aqui ela vai usar, né, um exemplo de uma história de um cão fantasioso. Tipo assim, tem uma criança andando na rua e de repente ela vê um cão. A criança, ela já tem um medo de cão, então ela vai ver um cão raivoso, com os dentes pontiagudos, que vão devorá-la, machucá-la. Já nessa história aí, o cão verdadeiro é um cão velho, cansado, que não tem mais energia nem para levantar do lugar lá. Mas assim, para a criança, qual é a narrativa que vai ser predominante? A que ela teme, aquela visão do cão que ela tem, ou é a visão realista do cão cansado, que não faz nada? O que vai predominar na nossa imaginação é aquela narrativa que nós já tomamos como verdade. Então, quando nós saímos dessa condição de partimos da percepção, vamos analisar a realidade uma vez da percepção. Só que olha como é difícil isso. Geralmente, a nossa percepção da realidade, ela já parte do imaginário. Isso aqui, gente, não está no livro, mas é a forma como eu entendi. Por exemplo, quando você é uma pessoa negativa, hipocondríaca, tudo para você sofreu muito na vida, qualquer ambiente que você esteja, a sua percepção vai ser, de certa forma, configurada por meio daquele ponto de vista. Tudo vai ser ruim, tudo vai ser negativo. Então, assim, olha como isso é complexo, como a imaginação criativa, ela tem o poder de criar até a sua percepção da própria realidade. Isso é muito louco, né? Mas é justamente nesse mecanismo que ela está querendo que a gente possa ver a imaginação criativa, partir da percepção real do mundo ali que você está vendo, e a partir dele você vai criar e analisar a sua existência. De certa forma, a imaginação e a percepção estão relacionadas. Percebemos um estímulo interno e imediatamente fechamos os olhos, cortando assim a ação desses estímulos diante de nós. Mesmo assim, ainda seremos capazes de manter uma representação desse estímulo dentro da nossa cabeça. Então a imaginação funciona nessa dinâmica. Recebemos, captamos estímulos através dos nossos sentidos, olho, visão, audição. O cérebro recebe e processa esses estímulos e essas informações. Nossa percepção automaticamente corrige ali, né, o que nós acabamos de perceber por meio dos nossos sentidos. A partir daí, criamos uma imagem mental do que foi percebido pelo cérebro. Sabemos que essa imaginação que criamos, ela tem uma leve diferença da realidade. Os lugares que nós já passamos, se nós lembrarmos deles, sabemos que tem uma leve modificação. Quando voltamos para aquele lugar, percebemos que ele é bem diferente do que tínhamos imaginado, não é mesmo? A imaginação, ela pode completar a nossa percepção.
Quando temos uma imagem, nós por alguma coisa não conseguimos ter todos os detalhes, nós podemos ampliar as nossas percepções por meio da representação do nosso imaginário e assim tornar a imagem mais clara. Quanto menos informações nós temos sobre determinada imagem, né, mais nós precisamos usar a nossa representação criativa para ampliar e deixar aquela imagem mais clara. Então, nós podemos usar justamente essa faculdade do cérebro para lidar com nossas emoções, né? Às vezes nós temos determinado trauma dentro da nossa cabeça por situações vividas na infância e essas imagens elas não são muito objetivas, né? Mas quando você usa a imaginação criativa para trazer essa imagem novamente, né, para o hoje, e você começa a analisá-la, tentando, por meio da representação, ampliar essa percepção daquele medo, daquele trauma, pode ser um exercício muito grande para que você possa simplesmente limpar, clarear essa imagem, torná-la mais objetiva e assim vencê-la. Ela vai usar alguns psicólogos para falar de testes para evidenciar essa questão da ligação da percepção, da criação de imagem no cérebro. Eu não vou falar porque, como eu não conheço esses psicólogos, eu não me sinto segura para falar sobre a teoria de cada um, mas eu vou estudar, depois eu posso comentar. Mas aqui, em linhas gerais, ela fala que uma coisa é certa: nós somos governados pelos nossos complexos, né? Pelos nossos, a compreensão da informação que nós formamos desde a infância. E, querendo ou não, elas determinam o juízo de valor sobre as coisas, né? Nós olhamos para os nossos problemas à luz desses complexos. Então, é por isso que é tão importante nós criarmos uma imagem, uma representação desse problema, desse trauma, para poder analisá-lo de forma clara e objetiva. Sobre esse aspecto, ela vai trazer a ilustração de uma criança no balanço. Você pega uma criança, coloca no balanço e ela começa a agitar o balanço, né? De repente, a criança começa a gritar. Sua percepção de adulto é que a criança está morrendo de medo de cair, mas ela diz assim, e tendo uma alternativa aí, uma realidade alternativa, a criança pode estar gritando feliz porque está superando o medo, ou seja, é a mesma imagem, ali o mesmo momento, a mesma imagem, mas duas percepções diferentes. A percepção do adulto carregada de juízo de valor por causa dos seus complexos ou dos seus cuidados, né? Afinal de contas, o pai sempre imagina que algo ruim possa acontecer com o filho, mas por outro lado temos a criança numa percepção da realidade diferente, ela superando o medo, ela feliz ali. O que é legal do estudo de hoje chamado Eclairs é que a faculdade da imaginação é algo inerente ao ser humano. Não podemos aprendê-la e muito menos perdê-la. Ela simplesmente está aí, existe. E eu acho isso maravilhoso. Tem um termo que a gente pode usar que é a cocriação, ou até usando um termo de Tolkien, ou catástrofe, né? Que ele diz que sempre o papel co-criador do homem junto a Deus. Então parece não, na minha opinião, na minha humilde opinião, a imaginação criativa é uma dádiva do próprio Deus, dada ao ser humano para que ele possa criar, juntamente com o nosso Criador maravilhoso, né? Uma vez sabendo que você não pode criar a imaginação porque ela já está aí, inerente na sua cabeça, você pode aprender a treiná-la. Eu acho que o primeiro passo que nós devemos ter é o conhecimento de que ela existe, né? Uma vez sabendo que existe esse poder tão maravilhoso dentro da sua cabeça, você pode treinar e usar o seu favor, né? Usar no imediato, que é a ideia desse livro, como uma forma terapêutica para você vencer os seus traumas e, consequentemente, começar a modelar a sua vida a partir dessa imaginação criativa. Aqui, nesta parte do livro, eu lembro bem das conexões neurais que meu cérebro fez com o livro do Chris Valentin. Nessa parte do livro, eu vou fazer até uma conexão com o livro do Chris Valentin, Inteligência Emocional, né? Que nesse livro aqui, ele vai falar sobre a experiência espiritual que ele teve, muito tremenda, e ele fala sobre a questão das redes neurais, né? Que determinado problema existe na sua vida e você pode ter uma percepção positiva ou negativa da vida. Na verdade, a gente fala não é nem positiva, é realista da vida. Aqui no livro ele fala, por exemplo, você tem problema financeiro e está com seu aluguel atrasado. Ele até dá um exemplo assim, por que você não pega um versículo da Bíblia e toma posse? Que nada te faltará, que você vai conseguir, de alguma forma, você vai conseguir agir de forma criativa e vai solucionar o problema, ou você às vezes pensa naquele pensamento de que nada vai dar certo, eu não vou conseguir. Então, assim, a todo momento, nós temos percepções da realidade e nós podemos escolher como vamos criar essa imagem dentro da nossa cabeça, de uma forma positiva ou negativa. Aqui a autora vai trazer algumas percepções de imaginário. E um em especial eu gosto muito, que é a de Gaston Bachelard, que ele fala que a imaginação
ela não deve ser usada pelos psicólogos de uma forma tão pragmática assim. Ele diz que a função da imaginação é tornar o ser poético. E quando fala assim, poético, poiesis, criação. Então, eu acho que essa percepção do poético, né, da imaginação poética de Bachelard, coaduna bem com a questão do próprio Deus, né? Nós sermos poéticos, sermos criativos, tornar a nossa vida poética, criativa. Corbin é o último que ela usa aqui para documentar o seu livro e ele tem uma percepção da imaginação como uma mediadora entre o homem e o divino, entre o visível e o invisível. É uma forma do homem se chegar a Deus por meio da imaginação. E eu amo também essa percepção. No final, ela vai falar sobre o que é a imaginação ativa, né? Que é um conceito criado por Jung, que é um método usado para a psicoterapia. E aqui eu vou colocar o slide para vocês entenderem, né? Que para que serve a imaginação ativa? O objetivo primordial da imaginação ativa, defendida por Jung, é trazer ao presente, por meio da imaginação, as imagens profundas, traumáticas do passado. Uma vez trazendo essas imagens, né, o ideal é que você consiga analisar aquela imagem à luz do inconsciente e à luz da reflexão sobre o seu próprio ego. O diálogo entre o inconsciente coletivo e o ego, refletindo sobre essa imagem, é o que vai trazer o seu despertar, é o que vai fazer você finalmente acordar para o teu processo de individuação, né? O seu processo de chegar ao si mesmo. Nas palavras da autora, esse diálogo entre o inconsciente e o ego é essencial para a individuação e para o aprendizado. Aqui ela no final defende, né, desse primeiro capítulo, que isso não é uma coisa somente de Jung, da modernidade, mas que Sócrates já conversava com o seu daimon, né, aquele que anima, para saber ouvir as vozes, né, da sabedoria, ajudando na reflexão. Em linhas gerais, chegamos ao final do capítulo sabendo que a imaginação é um espaço de liberdade, onde devemos nos desprender dos nossos traumas pessoais, dos traumas sociais, de todos os juízos de valor que está ali imbuído na nossa vida, para chegarmos a nós mesmos, ao conhecimento da nossa própria trajetória.